Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa websérie sobre cimentação descomplicada. Se você perdeu a primeira temporada da nossa série, onde explicamos os pilares da cimentação, te aconselho a assistir, eu vou deixar o link aqui para você. E hoje eu vou mostrar com detalhes todas as opções que a FGM apresenta em seu portfólio, como escolher, como usar e o passo a passo da cimentação com os materiais dessa grande empresa. A FGM nos oferece cimentos para todas as situações clínicas e a gente vai começar com o cimento Alcem Vinir. O Alcem Vinir ele é indicado para peças de até 1,5 mm, pois é um cimento fotopolimerizável, com 6 opções de cores, com os seus respectivos try-ins, que são as pastas de teste para escolha no momento da cimentação. Ele é excelente para a cimentação de laminados cerâmicos, de compósitos também, e eu vou mostrar como é o passo a passo da utilização do Alcem Vinir aqui numa demonstração de cimentação de uma faceta. Vou mostrar agora para vocês o cimento Alcem Vinir da FGM. O cimento Alcem Vinir, ele é um cimento resinoso, fotopolimerizável, como eu falei para vocês, com uma indicação para facetas e lentes de contato, isto é, para peças inferiores a 1,5 mm de espessura. São peças cerâmicas ou peças de resina também podem ser utilizadas com esse cimento. Ele tem 6 opções de cores. Diferente das outras marcas, nós temos as cores que seguem a escala Vita, então A1, A2, A3. Nós estamos bem acostumados com esse tipo de tonalidade que segue a escala Vita. Temos um trans, que seria um transparente, um translúcido, né, que quase não vai exercer nenhuma influência. Temos uma cor para clareados, que seria o E-Bleach M, e temos um opaco, que seria esse OW. Todas essas cores têm os seus respectivos testes, né, as suas pastas de teste, que são as chamadas try-in, que eu já vou mostrar para vocês aqui no passo a passo de cimentação, como que a gente utiliza esse cimento e para vocês conhecerem também as cores do Alcem Vinir. Nós temos como opções de adesivos tanto o âmbar universal como o âmbar normal e o Prozil, que é o silano para tratamento de superfície das peças, bem importante no processo. Bom, no passo a passo de cimentação de laminados, nós temos sempre que, assim que recebermos as peças, verificarmos essas peças se está tudo bem. Depois, com o paciente, né, nós vamos remover os provisórios e verificar a adaptação das peças, que seria a prova a seco. Para isso, nós devemos sempre ter os dentes, o substrato bem limpo, livre de qualquer resíduo de cimento provisório. A gente faz primeiro, então, essa verificação a seco, umedece essas peças para que tenha uma interação com os dentes e a gente verifique esse mimetismo. E depois dessa fase de verificar a adaptação, eixo de inserção das peças, a prova úmida, se está tudo bem, nós podemos passar para os testes de cor, para que a gente possa escolher corretamente qual cor que nós vamos utilizar. Nós sabemos que a cor final, como são peças finas, ela vai ter uma interferência da cor do cimento que você vai utilizar. Então, a cor final vai ser uma somatória do dente, né, do substrato, com a película de cimento, com a película da nossa peça, né, com a nossa peça cerâmica. Então, a somatória desses 3 é que vai me dar o resultado final. Como que eu vou saber qual é esse resultado final? Com a utilização das pastas de teste chamadas try-in. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui para vocês, como eu fiz em todos os vídeos, para que a gente possa verificar a interferência que essas pastas causam aí, né? O resultado final que a gente vai ter com elas. Então, vamos imaginar
que esse paciente você colocou, né, e você gostou do resultado final, então você não quer uma alteração de cor, então você pode utilizar uma pasta, por exemplo, transparente, que seria trans. Então, para que você não tenha nenhuma alteração, né, não mude muito essa somatória, você pode usar a pasta transparente. Vamos supor que eu estou com uma situação de um substrato mais escurecido e eu gostaria de bloquear mais a passagem de luz com um cimento mais opaco. Então, eu venho e posso utilizar aqui a pasta opaca, que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, aí aqui a gente tem um outro resultado de cor bem diferente. Um com uma pasta opaca, outra com a pasta translúcida. Bom, eu gostaria de um resultado um pouco mais saturado. Então, aqui o E-Bleach já mostra para vocês, mas eu quero pegar aqui o A3. Então, eu venho com o meu A3, que seria a tonalidade mais saturada, e vou colocar aqui numa pecinha para a gente ver o resultado. Então, aqui a gente tem com o A3. Nós tiramos aí os excessos. E o ideal é que depois que você chegue numa tonalidade de cimento que você gostou, ficou da forma como você e o paciente gostariam que ficasse, você coloque em todas as peças, porque principalmente se você tiver substratos diferentes, peças de espessuras diferentes, o resultado também fica diferente. Então precisa testar todos os dentes juntos para ver qual a tonalidade certa, tá? Então a gente procede dessa forma, colocando a pasta Try-In nas facetas, levando em posição, umedecendo, né? Coloca um pouquinho de água para hidratação dos dentes e verificando o resultado final com as várias possibilidades que o Alcem Veneer nos dá. Depois de escolhido a pasta, qual vai ser a nossa cor, eu aconselho que vocês tirem as pastas testes da bancada. Aqui a diferença da pasta teste para a pasta de cimento é bem visível, mas às vezes pode ocorrer alguma confusão. Então, vamos supor que a gente vai cimentar esse caso com uma tonalidade... Vou colocar a Bleach, porque aí vocês já vão conhecer também essa tonalidade. Então, vamos supor que eu escolhi a Bleach. Então, eu já deixo o cimento Bleach. Já afasto todo o resto para ir organizando a minha bancada. Então, agora nesse momento a gente retira essas peças. Nós temos que remover, né, o try-in da peça, limpando bem, para poder dar continuidade agora na cimentação propriamente dita. No paciente, uma bela profilaxia com escovinha macia, pedra pomas e água, ou também pode ser usado um jateamento. Para isso, o paciente tem que estar com o isolamento, né? Para tomar cuidado com o jato. Então, eu sempre prefiro passar em uma pedra pomes com água. Vai dar a tua preferência em fazer essa limpeza adequada, né? Passa fio dental, limpa tudo direitinho. Não deixa nenhum resíduo e já começa a promover a segunda etapa, já começa a trabalhar na segunda etapa, que seria o isolamento do campo operatório
para começar os procedimentos adesivos, tanto no dente, como também a gente vai precisar trabalhar adesivamente na peça. Então, vou pegar aqui uma outra pecinha. Que nós vamos usar para fazer a cimentação desse dente. Deixa eu pegar. Bom, na parte interna das peças, nós vamos precisar realizar o condicionamento ácido com ácido hidrofluorídrico. Se for uma peça de cerâmica feldspática, você vai fazer por 60 segundos, vai lavar muito bem, vai secar, depois vai aplicar uma camada de silano, vai aguardar 60 segundos novamente, vai dar um jato de ar, a tua peça está pronta para cimentação. Se a sua peça for uma peça em disilicato de lítio, IMEX, você vai colocar o ácido hidrofluorídrico por 20 segundos, vai lavar abundantemente por mais 20, 30 segundos com spray forte de água e ar, isso é importante, lavar bem, vai aplicar o silano, aguardar 60 segundos, jato de ar e a tua peça está pronta. Então, faça o preparo da peça. Se for em resina, você pode jatear e passar o silano também. Faça o preparo da peça de acordo com o protocolo de cada material. Eu vou passar agora já o silano na minha peça. É sempre importante ter um cronômetro para você contar o tempo. E agora, no meu dente, eu tenho que fazer o procedimento adesivo. Se eu for usar um âmbar convencional, o que é isso? É um adesivo simplificado, onde eu tenho primer e bond no mesmo frasco. E como ele é um adesivo convencional, eu preciso realizar o condicionamento ácido em esmalte e em dentina. Em esmalte por 30 segundos, em dentina por até 15 segundos. Lava muito bem, remove a umidade sem ressecar a dentina e vamos aplicar ativamente esse sistema adesivo, deixar uma camada bem fina e fotoativar. O âmbar universal, eu gosto de utilizá-lo na função autocondicionante, então você condiciona apenas a região onde você tem esmalte por 30 segundos, lava abundantemente, aplica uma gota do âmbar, né? Aplica ele com bastante fricção, uma aplicação ativa por 20 segundos, dá um bom jato de ar por 10 segundos, lembrando que todo adesivo universal tem mais água em sua composição. E aí depois a gente afina bem essa camada, para que essa camada não interfira na adaptação da peça. Vamos fazer aqui. Então, esfregando o autocondicionante. Por 20 segundos. Jato de ar eficiente, moderado aqui, por 10 segundos, jateando, volatizando muito bem esse solvente e fotoativação. Fotoativação por 20 segundos. Na minha peça eu vou colocar o alcem vinil. Vou preencher bem a peça com o cimento que eu escolhi. Ó, essa aqui é a cor bleach. Coloca com que ele fique com excesso. Leva a peça em posição.
pressiona com delicadeza. E agora a gente vem retirando os excessos. É bem importante que a gente tenha excessos. Com um pincel fino, você remove todos os excessos. Verifica o correto posicionamento em todos os ângulos, usando um espelho clínico. Eu gosto muito de segurar a peça e passar o fio dental delicadamente na região interproximal. Passa dos dois lados. Limpa bem. E depois que você retirou esses excessos da região proximal, limpou tudo, tá tudo certinho, você pode vir aplicar o bloqueador de oxigênio na região de linha de cimentação e fazer uma excelente fotopolimerização. Para que a gente usa o bloqueador de oxigênio? Porque a gente sabe que a linha de cimentação é a linha onde nós devemos ter maior... A gente tem cuidado com tudo, né? Mas é a região mais crítica, onde a gente pode ter pigmentação, onde a gente pode ter infiltração, gaps, para a gente evitar essa situação toda, além de trabalhar muito bem o isolamento do campo operatório, o procedimento adesivo, nós precisamos ter uma excelente fotopolimerização dessa camada e toda vez que a gente faz a fotopolimerização na presença do oxigênio, nós temos uma camada inibida por ele, que ela não fica totalmente polimerizada. Então, como queremos evitar isso, aplicamos um gel hidrossolúvel para que ele simplesmente não deixe o oxigênio entrar em contato no momento da fotopolimerização. É um cuidado extra. Depois disso, a gente retira todo o isolamento, né? Se você tiver com isolamento absoluto, se você tiver com o relativo, você vai remover o relativo e vai agora finalizar toda a parte de acabamento, remoção de excessos, lixas interproximais, dando todo o polimento e acabamento nessa região, ajuste da oclusão, finaliza com o polimento e você já terminou a sua cimentação usando o alcem vinil, como eu mostrei para vocês. Para situações clínicas onde a luz passa parcialmente, o clínico precisa de um cimento com presa química, também a FGM oferece o alcem dual, com várias opções de cores e com indicações para coroas, para metalocerâmicas, para próteses sobre implante, para peças em resina também, onde você tem uma espessura maior, onde você tem metal e aí a luz não passa e você vai precisar de um cimento com presa química também. Nós vamos ver agora o passo a passo de utilização do alcem dual. Agora eu vou mostrar para vocês o cimento dual da FGM, que é o alcem dual. O alcem dual é um cimento com indicações, como já falei para vocês, para coroas, de porcelana, de compósitos, metalocerâmicas, inlays, onlays, overlays, pinos radiculares ou pinos metálicos. Então a apresentação vem nesse tipo de seringa. As cores A1, A2 e A3 seguem escala Vita, então estamos acostumados com essas cores. E nós temos um transparente também, que é bem interessante. Para o uso do alcem dual, nós precisamos sempre preparar a peça e preparar o dente. O dente preparamos adesivamente, de acordo com o substrato que temos, e
o uso do alcem dual eu já vou mostrar para vocês aqui numa cimentação de uma coroa. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, deixar o alcem dual para cá. Então, nós temos aqui uma situação clínica onde eu tenho que realizar a cimentação de uma peça com maior espessura, por isso a minha escolha em utilizar um cimento de presa dual, isto é, que tem presa pelo uso do fotopolimerizador, pela passagem de luz, mas também tem presa química na ausência de luz. Aqui, a primeira etapa é sempre verificar a adaptação da peça no preparo, ver se está tudo certinho, né? Se a gente tem uma adaptação correta da peça ao dente. Depois disso, a gente vai escolher o cimento e preparar adesivamente a parte interna da peça, seguindo o mesmo protocolo que eu já expliquei anteriormente. Então, se for cerâmica, você tem que saber se é cerâmica feldspática, se é uma cerâmica de silicato de lítio. Isso vai influenciar no tempo de condicionamento ácido aqui, com ácido hidrofluorídrico. Se for feldspática, 60 segundos. Se for MX, né, de silicato de lítio, 20 segundos. Depois que você realizou o condicionamento, lavagem abundante com spray de água e ar por 20, 30 segundos e aplicação do silano. Vamos aplicar aqui o silano na peça. Então, aplicamos o silano. Vamos aguardar os 60 segundos. Lembre-se sempre de utilizar um cronômetro para isso e depois o jato de ar. Aqui no dente, nós vamos aplicar o sistema adesivo universal. Seguindo as recomendações do fabricante. Nós vamos aqui utilizá-lo na função autocondicionante, condicionando apenas a superfície de esmalte. E depois de condicionar o esmalte, lavar abundantemente, a gente remove a umidade e trabalhamos com o âmbar universal, esfregando em todo o substrato por 20 segundos. Depois nós vamos dar um jato de ar bem eficiente por pelo menos 10 segundos, moderado, livre de contaminação, e a gente vai realizar a fotoativação. Deixa a camada bem fina com esse jato de ar para que essa camada não interfira na adaptação da tua peça. Fotoativação apropriada, lembrando sempre que precisa ter uma camada bem fina. E agora a gente vai utilizar um cimento. Vamos pegar aqui o A2. Então, a gente gira a tampinha, retira aqui a tampinha. Sempre, sempre lembre de igualar as pastas. Olha esse. Ó. Muito importante, tá? Principalmente porque aqui foi o primeiro uso, ó. Igualem as pastas. Vamos colocar a ponta misturadora do sistema. Que vem junto com o cimento. Coloca a ponta e gira. O cimento está pronto aqui para utilizar. Nós vamos então pegar a nossa peça, que já foi preparada adesivamente. Vamos colocar o cimento, injetando lá dentro. Colocamos o cimento. Vamos levar em posição, pressionando com cuidado.
De acordo com o fabricante, nós podemos aguardar em torno de 3 minutos para remover os excessos de cimento, tá? Então a gente aguarda. Eu gosto de já ir tirando com o pincel, mas você pode aguardar para remover os excessos. A hora que ele começa a pegar aquela presa e fica no estado gel, você consegue também retirar facilmente. Eu gosto de já com o pincel ir removendo, essa é a minha preferência, tá? Eu prefiro sempre com o pincel removendo. Gosto de segurar e passar o fio dental na região interproximal e tirar todo o excesso. Então, com o fio dental você também já garante toda a limpeza da região interproximal. E depois disso, você pode entrar com o seu fotopolimerizador por 40 segundos. Cada superfície você vai fototipar por 40 segundos. Para fazer ajuste oclusal, para fazer polimento de margens após 10 minutos, tá? Então, por isso, o cronômetro novamente entra para que você clique nele no momento que você já dispensou o cimento e assentou a peça, já aciona o cronômetro para você ter um controle de tempo para poder fazer o ajuste oclusal depois de 10 minutos. Ok? Então, aqui o uso do Alcem Dual, que é um cimento dual da FGM, muito tranquilo de utilizar, com um passo a passo aqui para uma cimentação de coroa, mas o passo a passo se repete, independente do tipo de peça que você vá cimentar com ele. A FGM tem o Alcem Core. Então, além do Alcem Dual, você tem o Alcem Core, que tem todas as características de um cimento dual. E, além disso, além de poder de ter a indicação para a cimentação de peças onde a luz não passa completamente, e também de retentores intrarradiculares, ele tem a possibilidade de você realizar o preenchimento da parte coronária. Então, no momento que você está realizando a cimentação de um pino, você já pode usar o mesmo material, que é o Alcem Core, para completar a parte coronária e depois realizar o preparo. Vamos ver todo o passo a passo de uso do Alcem Core numa cimentação de um retentor intrarradicular, e eu já vou preencher a parte coronária para vocês verem como que utiliza esse cimento. Agora eu vou mostrar para vocês o Alcem Core, que é um cimento dual da FGM, que além dele ser dual, ele pode ser utilizado para a construção dos núcleos de preenchimento. Ele também pode ser usado para cimentações de forma geral, como pinos, coroas, cerâmicas, resinas de metal, metalocerâmicas, como restaurações também tipo inlay, onlay, overlay. E aqui hoje eu vou mostrar para vocês o uso dele na cimentação de um pino, preenchendo a parte coronária. De opções de cores são 4, então nós temos a A1, A2 e A3, e a Opaque Pear, que é bem interessante porque é uma cor mais opaca, mais branquinha. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que utiliza. Nós temos aqui um conduto, nós temos
temos o nosso pino de fibra de vidro para ser cimentado. Lembrando que o conduto precisa estar muito bem limpo, livre de resíduos de gutta-percha e cimento endodôntico. Você vai verificar radiograficamente se o seu pino está adequado àquele conduto. Vai analisar se existe a necessidade de reanatomizar ou não. A linha de cimentação não pode ficar muito espessa. Então, todos são critérios antes da cimentação em si. E você vai preparar adesivamente o seu pino, aplicando o silano, fazendo a limpeza do pino, depois aplicando o silano, esfregando no seu pino. Se você for reanatomizar, você vai aplicar o silano, aguarda 60 segundos, jato de ar, aplica uma fina camada de adesivo, fotopolimeriza e aplica a resina, mas você tem que lubrificar o conduto antes para fazer essa reanatomização, depois lavar o conduto para retirar esse lubrificante à base de água que a gente aplica, para depois realizar a cimentação, ok? O seu pino está tratado, está bem quietinho ali. A gente usa uma pinça de carbono, ajuda bastante. Nós vamos agora tratar adesivamente o conduto. Nós vamos usar o âmbar universal. Vamos friccionar dentro dessa dentina por 20 segundos, friccionando bem. É bem importante você volatizar corretamente, como eu sempre digo. Todo adesivo universal tem um pouco mais de água, então você precisa realmente volatizar corretamente. O cuidado aqui no seu conduto é não deixar adesivo empoçado. Use o papel absorvente para tirar os excessos de adesivo, para não ficar empoçado dentro do conduto. E use um fotopolimerizador muito potente, que tem uma boa colimação para fotopolimerizar esse adesivo dentro do conduto. Isso é uma etapa bem crítica, precisa ser feita com muita cautela. Vamos agora aqui utilizar o Alsencor na cor A2. Então, você vai retirar a tampinha, vai equilibrar as pastas, muito importante, nivelar as duas pastas. Vamos colocar o Alsencor, ele vem com uma ponta, tá? Uma pontinha que nós vamos colocar aqui, e ele tem a pontinha intraoral para você acoplar. Tem aqui essa pontinha para você acoplar. Você vai acoplar que essa pontinha é a ponta intracanal. Nós vamos agora preencher de cimento dentro do conduto. Preenche. Vamos colocar o nosso pino. Com cuidado. E podemos preencher a parte coronária com o mesmo material. Então, o Alsencor, ele é um material que tem uma consistência que te permite já, ó, acrescentar na parte coronária. Ele não escorre tanto, é um cimento com uma consistência mais firme. Então, você já pode preencher
preenche com um pouquinho de excesso. E agora a gente vai aguardar o tempo de presa. O tempo de trabalho dele é bom, 1 minuto e 30 segundos. E aí agora a gente já pode fotopolimerizar por 40 segundos. E depois de foto ativado, você deve aguardar 10 minutos para agora entrar com o instrumento rotatório, com as suas brocas, para fazer o preparo do munhão. Então, de novo, a importância de ativar o cronômetro no momento que você começar a trabalhar, para que depois de 10 minutos você já possa preparar o seu munhão. Pessoal, então com o Alcencor a gente fecha todo o portfólio de cimentos que a FGM nos apresenta. Então nós temos o Alcencor, que eu acabei de mostrar, o Alcem Dual, que eu mostrei anteriormente na cimentação da coroa, e o Alcem Veneer na cimentação de facetas e laminados. Para que o clínico não tenha dúvidas das melhores estratégias, ele precisa entender os pilares da cimentação que foram abordados na primeira temporada, que eu deixei o link aqui para vocês. Então é importante que vocês deem uma olhada nesses pilares da cimentação para entender todos esses protocolos e indicações. Também quero agradecer agora a toda a equipe da FGM pelo apoio ao nosso projeto, pelo suporte científico e o envio dos materiais para a realização desse projeto, desse vídeo, demonstrando todas as técnicas com todos os materiais que a FGM tem à nossa disposição. Continue nos acompanhando, no próximo vídeo mostraremos em detalhes os materiais da empresa SDI.